Que o Senhor possa abençoar essa casa, a Cida. Tem misericórdia. Coloca as tuas mãos nesta família. Aquieta, acalma esses corações. Tenha misericórdia. Que haja paz nessa casa. Abençoa a dona Cida aqui, o Jonas, o Rodrigo. Tenha misericórdia, Senhor. Ajuda esta família a aquietar, a confiar em Ti. Oramos também por o Senhor Geraldo Luciano, que está internado. Que o Senhor faça uma grande obra. Que o Teu Espírito se mova ali, com certeza, em nome do Senhor Jesus. Curando, sarando, abençoando, dando vitória. Entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti também os irmãos que estão em pé agora, porque o Senhor sabe de cada situação aqui, de cada família, de cada vida. E se eles se colocaram em pé, porque tem uma situação ali em que carecem de uma intercessão. Então nós estamos orando agora por esse irmão, por essa irmã agora. Por você, irmã. A oração é por você, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus se mova aí, sarando, curando, libertando, dando direção, fazendo uma grande obra, operando maravilhas, livrando de todo mal. Que o Espírito de Deus se mova na sua vida, se mova na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua profissão aí, na área sentimental, na área física, espiritual, em todas as áreas, na área financeira. Que o Espírito de Deus se mova, abençoando, curando, sarando, abrindo as portas, dando discernimento para você, para toda a tua casa. Que haja paz, alegria, em nome do Senhor Jesus. Que haja cura, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Podem sentar, meus queridos, glória a Deus, amém. Aliás, poder sentar, a gente vai ler um versículo da Bíblia, né? Palavra de Deus no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 14. No Evangelho de João, no capítulo 14. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Vamos todo mundo ler o verso 16? Todo mundo? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. 17. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente no meu, nos nossos corações. Que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, com uma palavra de Deus no nosso coração, e que possamos honrá-lo, temê-lo e exaltá-lo sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero nessa noite, com a graça de Deus, quero falar algumas coisas, né, um pouquinho assim sobre o Espírito Santo. Quero falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Quando Deus fez os céus e a terra, como que foi
que aconteceu? No Gênesis capítulo 1, no Gênesis capítulo 1, no verso 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então no verso 2 aí, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Amém, aleluia, glória a Deus. Estava aí na escola e falando para os alunos assim, dando uma instrução para os alunos. Eu falei para eles assim: alunos, hoje quero que todos vocês aí prestem atenção, não que das outras vezes não prestavam. Então eu dei aula com uma turma mais, assim, um pouco mais madura, e eu falei assim: eu quero, em 4 salas de aula, em todas as salas, eu falei a mesma coisa. Eu falei assim: olha, eu quero que vocês prestem bem atenção, que eu vou falar um pouco sobre a história, a origem das religiões. Vou falar sobre a história e a origem das religiões. E eu escrevi no quadro, comecei a escrever no quadro. Aí eles copiaram, e eu falei assim: agora eu quero silêncio, quero que vocês prestem atenção, porque eu vou explicar para vocês a história. E quando eu terminar a história, depois de 15 minutos, eu vou dar uma virada em tudo que eu falei. Então eu quero que você preste bem atenção, porque depois você pode falar assim, na escola, eu falei, você pode falar assim: agora eu não entendi nada que o professor falou. Então você presta atenção. Falei, presta atenção. Então olha bem, isso serve para nós. Porque de forma geral é o que é ensinado assim, ó, olha como que surgiu, qual a origem das religiões. É assim, ó, resumindo, né, de forma geral, rapidinho para vocês entenderem. Os primeiros homens, nos primórdios da humanidade, as primeiras civilizações, lá atrás, há muito, do jeito que é falado, há milhões de anos atrás, os primeiros homens, eles viram, por exemplo, assim, eles nunca tinham visto, por exemplo, uma chuva, aí choveu. Aí eles ficaram assim: nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Essa água que está vindo. Aí deu um raio, pá! E ficaram com medo, um grupo aqui, outro ali. A chuva parou, daqui a pouco voltou de novo, depois parou. O calor, o frio. Uma hora estava calor, depois o frio. A morte. Estavam lá com as suas famílias. De repente alguém sentiu uma dor, caía. E eles iam mexer naquela pessoa. Aquela pessoa não respirava mais. Eles ficavam ali, daqui a pouco eles tinham que descartar depois de alguns dias, porque então aquilo assustou. A morte assustou. Os raios assustaram. A chuva. Terremoto. Deu um terremoto. Então o que eu quero falar? Eu quero dizer o seguinte: que aos fenômenos da natureza, pelas quais o homem não tinha domínio, os primeiros homens atribuíram isso ao poder de seres sobrenaturais, ao poder dos espíritos, ao poder de deuses, se é que existiam deuses. Porque eles ficaram assim: quem que fez isso? Ninguém fez. Ninguém tem essa capacidade no meio nosso. Então eles pensaram: existem outros seres que agem na terra e que nós não temos esse domínio, esse poder. Então vocês têm que entender, irmãos. Vocês estão me ouvindo aqui agora, tem que entender. Uma coisa é você estar vivendo aqui, ver um raio, ver a chuva. Você está dentro de um contexto em que você, quando nasceu, a sua mãe começou a chover, sua mãe: menino, sai da chuva. Então você foi aprendendo desde pequenininho que existia chuva. Porque você estava no afago da sua mãe e do seu pai.
Quando deu um raio, a mãe ficou com medo. Filho, não. E quando você foi crescendo, pequenininho, crescendo, você aprendeu que alguém ali já entendia que o raio acontece mesmo, que a chuva acontece, a morte, a vida, os terremotos. Você aprendeu. Então, para você não tem, para mim, para você não teve novidade. Mas lá não tinha ninguém para explicar para eles. Eu estou dizendo os primeiros da civilização lá atrás. Então tem coisa que a gente não explica. Aqui na igreja, porque nós cremos em Deus, a gente explica algumas coisas. Aí eu falei para eles assim, vou dar um exemplo para vocês de coisas hoje. Você tem que entender que eu estou numa escola, pensa, eu estou numa escola onde tem vários alunos, e eu não estou na igreja. É diferente. Aí eu falei para eles, vou contar uma coisa para vocês que aconteceu, que não tem como dizer que não. Aí falei do meu pai. O meu pai, quando era vivo, que ele faleceu, ele tinha um problema no dedo, um negócio no dedo dele lá, uma deformidade no dedo, um problema lá, que ele tinha um negócio no dedo lá, um piruá lá que eles falavam. Era o termo usado, o piruá. Os novos não sabem o que é isso, né? Pergunta para o novo aí, menos de 18 anos, o que é piruá? Então, procura no Dr. Google lá depois. O que é um piruá? Não é a mulher do peru, não, tá? Piruá. Mas tinha lá um defeito no dedo dele lá. E muito tempo ele tinha aquele defeito, aquele problema. E ele morava lá em Camanducaia, e a gente morava aqui. Eu lembro uma vez que eu fui lá e ele falou, mostrou o problema, a dor, aquele negócio incomodando ele, já de idade, e eu contando isso na escola para o aluno. Então, ele estava com aquele negócio lá, alunos, olha, era meu pai, então eu estou vendo lá. Aí nós falamos para ele, o senhor precisa acreditar em Deus, por que você não vai fazer uma cirurgia aí? Não, não quero operar, não quero. E aquele negócio incomodando ele. Aí nós ficamos falando para ele, não só eu, mas outros irmãos também falaram para ele, por que o senhor tem que ter fé, ora a Deus, Deus cura o senhor. Mas... E ficou aquela coisa. Aí nós viemos embora, né? E eu contei, quando eu voltei lá depois de um mês, um tempo atrás, um mês assim para frente, aí ele falou, Flávio, vem cá, vou mostrar um negócio para você. Olha, vou te contar. Eu estava, depois que vocês foram embora, né? Clóvis, Marildo, todo mundo. Aí eu estou aqui em casa, eu estava no sofá assistindo televisão de noite, cansado, e apareceu aquele homem lá, estava fazendo um culto lá na televisão, eu estava assistindo. Aí ele explicou para mim, eu entendi que era o R.R. Soares. Aí ele falou, aquele homem falou assim, se você tiver com tumor, com dor, com isso, com aquilo, com caroço e tal, coloca a mão aí, tenha fé que Jesus vai te curar agora, fazer uma oração agora. E eu estava ali sozinho, né, a minha mulher, que é a madrasta, né, nossa madrasta lá, ex-madrasta. Aí ela não estava ali, estava um pouquinho ali, depois foi deitar, e ele ficou ali. Na hora que apareceu lá o homem lá, e falou isso, ele acreditou ali. Só que ele dormiu. Era tarde, ele dormiu. E quando ele acordou no outro dia, ele acordou, não prestou atenção e tal, uma coisa aqui. A hora que ele lembrou, ele foi olhar na mão, desapareceu o negócio. Não tinha um negócio na mão. O negócio não tinha na mão dele mais. Então ele contou para mim isso. Eu falei, pai, se você contava para todo mundo e tal e tal. Aí eu estava contando isso na escola, falei para eles assim, falei para os alunos assim, então, como que aconteceu aquilo? Eu falando para os alunos, como que aconteceu aquilo? Aí eu falei para eles, o Steve Hawking, quem sabe quem foi Steve Hawking? Sabe? O Steve Hawking, que era um ateu, e ele acreditava na teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é aquela teoria, de forma resumida, em que o universo foi feito baseado num ponto inicial que deu uma expansão, uma explosão, vamos dizer assim, e foi crescendo e as reações químicas e tal, e formou o universo todo hoje. Então o Steve Hawking era uma das teorias que ele acreditava. Só que, por exemplo, o Steve Hawking, eu falei para os alunos, o Steve Hawking, 1 ou 2 alunos conhecia ele, falei para ele, só que ele já morreu, tá? Mas quando ele ia explicar, não só ele, outros cientistas iam explicar alguns pontos, alguns detalhes da teoria do Big Bang, algumas reações químicas, eles não tinham como explicar aquele fenômeno em um determinado momento. Então eles falavam assim, isso aí pertence às leis da física e da química
que são desconhecidas. Então, quando não se tinha explicação cientificamente para um fenômeno, ali, uma mudança, ali, uma coisa química que aconteceu, eles falavam, isso pertence às leis da física e da química, que são desconhecidas. Aí eu falei para eles assim, então, se o meu pai fosse no médico, aí contei um caso também de um tumor, uma moça tinha um tumor, o médico falou assim, ó, já que vai encaixar para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Se uma moça estava com um tumor no pulmão, o médico, ela estava muito mal, passando mal, febre, pressão, caiu, aquela coisa toda, foi no médico, e ali depois do exame, o médico fez o raio-x lá, a ultrassonografia e tal, é um tumor, o raio-x mostrou um tumor, o médico falou, vou ter que operar daqui 2 dias. Aí 2 dias depois, ele foi chegar lá no quarto para operar, a moça falou assim, não, doutor, não precisa operar meu não, que eu fui curada, eu creio que eu fui curada, eu estou bem. O médico falou, não, que curado, que você está doido, menino. Aí a mãe dela falou, não, veio um povo aqui, fez uma oração, como eu estou na escola, eu falo, teve um grupo lá que fez uma reza. Eu não posso, senão eu estou puxando para o meu lado, dá problema. Eu tenho que ser maleável. Um grupo lá fez uma reza lá, e ela acreditou. O doutor falou, não, você não foi curada não. O que é isso, menino? Para aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro raio-x. E eu falando na sala de aula. Aí fez outro raio-x, pá, não tem o tumor. Não tem o tumor. Desapareceu o tumor. Aí eu falei para eles assim, ó, se o médico não crê em Deus, ele vai inventar 1000 desculpas. Não, então foi um erro da máquina, então você não tinha, então não sei o quê, vai inventar 1000 desculpas. Mas se for um médico, porque tem médico ateu e tem médico que crê em Deus. Se for um médico que crê em Deus, nossa, é verdade, você foi curada, a sua fé, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí eu falei, então, a cura, se teve ou não, aquela cura, o cara que não acredita, ele vai depois pesquisar, ele vai talvez entrar no mesmo questão do Steve Hawking. Isso pertence às leis da física e da química, que são desconhecidas. Eu quero dizer que as leis da química e da física são desconhecidas, para nós é o milagre de Deus. Amém? Glória a Deus? Então eu estava falando para eles, ó, lá atrás, o fenômeno da natureza, os raios era uma coisa assustadora. O raio era uma coisa assustadora. A chuva era assustadora. Até hoje tem irmãozinho que se você descuidado, ele está chamando por Santa Clara. Olha, se brincar, escapa na boca do irmão, Santa Clara, tem misericórdia. Eu acho que é Santa Clara, eu não lembrei aqui. Quem é católico, ele sabe, era Santa Clara mesmo, sim ou não? Era Santa Clara? Quem era católico fervoroso aí? Eu acho que era Santa Clara. Aí você era crente, mas ele não era. Ele foi buscar Santo Antônio para casar. Era o santo santo casamenteiro. Vou mudar o assunto, de repente o irmãozinho que fala, onde que tem esse santo, pastor? Aqui para você. Vamos mudar de conversa aqui. De repente eu estou ajudando o homem lá sem saber, tadinho, o Santo Antônio. Mas olha bem para você ver. Para nós, então, hoje, o que é para nós, crente não é assustador, mas para um cara que é ateu, para um grupo de jovens assim, nossa, como é que sumiu esse tumor? Os meninos ficaram pensando. Aí eu falei, então, ó, aí, o que aconteceu? Presta atenção, surgiu o totemismo. Totemismo, o que é totemismo? É você atribuir valor maior a um objeto. Então eles começaram a atribuir valor sagrado a objetos. Aquele objeto representava deuses ou espíritos. Como eu estou na sala de aula, eu falei assim, você que é torcedor do Flamengo, do Corinthians, e tal, a bandeira, quando o seu time ganha, o que você faz com a bandeira? Você fala, e ninguém pode mexer na bandeira. Por quê? Porque para você a bandeira tem um valor. Aí eu falei, e a bandeira é um pedaço de pano. É só um pedaço de pano. Aí tem que chamar a atenção deles. É verdade, o professor tem razão, a bandeira, a minha camisa, aqui é Flamengo, sou Flamengo, ó. Eu sou não sei o quê. Então a bandeira tem um significado para eles. Aí falei, ó, essa cruzinha aí que você está no pescoço aí, tem um significado? Tem. Esse anel que está no seu dedo, eu tenho compromisso, professor. Então, tá vendo? Mas é um anel só.
Irmãos, 4 salas de aula, todo mundo em silêncio, nas 4 salas. Parece que caiu o Espírito de Deus ali assim, ó. Que lindo que foi as aulas. Nos 4 9 anos, aquele silêncio na sala. Porque eu falei no começo, eu vou responder pergunta de vocês aqui, que vocês ficam aí perguntando onde que surgiu religião, onde que surgiu Deus, onde surgiu isso, surgiu aquilo, surgiu isso, surgiu aquilo. Eu vou responder algumas, vocês vão ter outras perguntas depois, mas eu preciso falar, quero que vocês fiquem quietos agora. Eu estou bravo, o professor está bravo hoje. Não, você tem que ter uma estratégia. No 6º ano, 7º ano, às vezes eu chego assim, e um conversa aqui, outro conversa ali. Olha que coisa simples, irmão, simples assim, ó. Simples assim, eu falo assim, ó. O aluno que falar uma palavra agora vai perder 5 pontos nesse bimestre. Você viu o silêncio que fica? Ai, eu tenho que ter as minhas. Aí eu dou 2 minutinhos e falo, acabou o tempo, pode voltar. Aí, professor, Aí vão diminuindo. Aí eu consigo dar aula, porque são alunos de 6º, 7º ano, não é brincadeira não, você tem que ter. Você pensa que eu não estou menosprezando não, mas os filhos nossos, quando juntam com a turma, não é brincadeira não, irmão. Uma sala de 35 alunos, não é brincadeira não. Eles têm muita coisa para contar para o outro, para você chamar a atenção não é fácil não. Então você precisa chamar a atenção deles mesmo, dos 35, 30 alunos ali, de alguma forma. Mas depois que eles entendem a mensagem, aí legal também. Quando você escreve coisas assim, que você mexe com eles, assim, fala de família, né? E isso é lindo, é gostoso demais. Você ora a Deus, para Deus dirigir. Você ora pelos alunos, você vai lá, você coloca no quadro, assim, deixa eles conversando, depois você faz o silêncio e começa a falar um ponto lá, que você chamou a atenção. Você não vê nem a aula. Quando vê, pá, professor, acabou a aula. Nossa, professor, acabou a aula. Passou rapidinho. Então, aí eu estou falando nos 9º anos lá, né? No caso, falei para eles assim, ó. Surgiu então o totemismo. O totemismo é atribuir valor maior a um objeto, considerar aquele objeto sagrado. Aí falei da camisa, da bandeira, falei da cruz e tal. Aí eu falei, depois do totemismo surgiu o animismo e depois surgiu o xamanismo. Falei, o xamanismo, você sabe o que é o xamã? Xamã é um homem que apareceu lá e eles falavam assim, ó. Os deuses falam com aquele homem e aquele homem vai falar conosco. Aí eu falei, então surgiu o intermediário entre as pessoas e os deuses, que era o xamã. Aí eu falei, ó, na tribo indígena, nos índios, por exemplo, tem lá o cacique, o pajé, que ele recebe os espíritos, e a turma fica ali tudo, porque o pajé é o cacique, o pajé vai falar alguma coisa. Então eu estava explicando que existia um intermediário. Aí falei, vou trazer para os nossos dias hoje. Você vai lá na missa, lá, está lá o padre. Então você, que é católico, acredita que Deus falou com o padre, e o padre fala com você. Os alunos ficam todos assim, nossa, é verdade. Você que é crente aí, ó, você vai lá, você acredita que Deus falou com o pastor, e o pastor está falando com você. Contemporaneizando, era o xamã lá atrás. Aí esse cara assim, rapaz, estou entendendo, que coisa legal. Estou entendendo como é que surgiu isso. Aí eu falei, ó, então surgiu as religiões politeístas. O que é a religião politeísta mesmo? Que acredita em mais de um Deus. Aí, depois surgiu o judaísmo, que é a primeira religião mundial monoteísta, o judaísmo. Depois, é claro, surgiu lá na frente o cristianismo, religião monoteísta. E no ano 610 surgiu o islamismo, religião monoteísta também. Então, no meio disso tudo tem o hinduísmo e o taoísmo, mas para não confundir. Então, aí o que acontece? Falei para eles agora. Vocês entenderam? Eles não, estou entendendo. Quando eu falei, igual eu falei para vocês aqui agora, eu falei, presta atenção, o que eu falei no começo para vocês? Que eu ia falar uns 10, 15 minutos, e depois eu ia dar uma virada, vocês não entenderam, e falaram, agora não estou entendendo. Então, agora é a hora da virada, quero que todo mundo preste atenção. Isso que eu acabei de falar, que eu acabei de escrever aqui, é o que se prega, é o que se ensina, sociologicamente falando, filosoficamente falando. Que se ensina em tudo quanto é lugar. Falei, é assim que se ensina. Mas, aqui nesse ponto, você pode encaixar as eras mesozoica, paleolítica, você pode encaixar, né, a evolução, você encaixa tudo aqui.
A teoria da evolução, você encaixa tudo nisso que eu falei. Nos primórdios e tal, você vem trazendo. A teoria da evolução, você encaixa tudo aqui. Aí eu falei assim, só que agora presta atenção. Você que é católico, você que é evangélico, escuta bem, na sala de aula, hein? Você não deveria acreditar em nada disso que eu acabei de falar até agora. Aí o silêncio ficou mesmo. O senhor explicou 15, 20 minutos, tudo isso, nós achando legal, interessante. E o senhor, aqui tem católico e evangélico, o senhor acabou de falar agora que não é para a gente acreditar em nada. É para você, se você é católico, você é evangélico, você deveria agora não acreditar em nada disso que eu acabei de falar. Aí os caras, sabe por quê? Porque você, católico, você, evangélico, deveria acreditar nisso agora que eu vou falar. Presta atenção. Aí eu falei, silêncio, mas que coisa linda. Eu falei, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí Deus formou os animais, formou as criaturas, os peixes, as aves. Depois Deus formou o homem. Os primeiros homens já estavam com Deus. Depois eles se afastaram de Deus. Aí que surgiu então o politeísmo. Depois surgiu o judaísmo, o cristianismo. É assim que você deveria acreditar. Amém? Glória a Deus? Estou falando para vocês também, tá? É assim que você deve acreditar. Pelo menos deveria acreditar. Porque a turma nossa aqui vai para as faculdades aí, sem preparo, a gente tenta preparar, vai para lá, escuta lá, né, Sérgio, não concordo mais que pastor, não. Eu aprendi lá que na era mesosaica, que não sei o que, fala, cinta. Isso aí é o povo que ensina. Mas nós, como crente, homem de Deus, mulher de Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que funciona. Porque você pensa que porque lá o fulano está falando, o ciclano está falando, que é formado lá, eles têm razão? Quem disse? Eles não têm certeza não, meu irmão. Jovem, eles não têm certeza não. Não tem certeza, gente, para com isso. E a gente cai lá na era mesozoica, na era paleolítica, na era não sei o quê. E a gente, quando está lá em determinado lugar, tem que conversar a respeito, a gente conversa também, sem brigar. Ninguém vai chegar lá, bater de frente, eu não concordo. Não, tudo a seu tempo, em oração, Deus vai mostrando. Eu não vou chegar lá, reunir todo mundo, falar que todo mundo está errado, eu estou certo. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, a gente tem que estar orando, para as pessoas aos poucos ir entendendo, aprendendo. Se é que elas querem também. Porque ninguém é obrigado também a acreditar do jeito da gente. As pessoas têm liberdade de escolha. A gente tem que entender isso. Nem todo mundo vai acreditar do jeito que eu acredito, como eu não acredito. Conforme eu acabei de falar, nas teorias também lá, mas eu tenho que respeitar. Nós temos que respeitar a diversidade. Nem Jesus forçou a barra com ninguém. Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não obrigou ninguém. Então não é eu que vou obrigar, se nem ele obrigou. Não entendeu? Um homem chegou para Jesus e falou Senhor, te seguirei para onde o Senhor for. Jesus falou, as raposas têm covis e os pássaros têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. É como se Jesus falasse, andar comigo não é fácil não, você quer? Ele poderia falar, vem, você está agora sim você está certo. Não, ele falou, olha, as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. É como Jesus falasse para ele assim, para me seguir não é brincadeira não. É estreito o caminho. E é estreito, irmão. É estreito. Se a gente não tiver graça de Deus em oração, sabedoria, você não entra em muitos lugares não, você vai criar a maior confusão. Por que eu estou falando para vocês que eu falei isso? Porque eu posso falar isso na escola. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu sou professor de religião na escola. Então eu posso falar o que é pregado filosoficamente e o que a religião acredita. Então eu estou tranquilo. Não estou falando nada de errado. Estou mostrando o que o católico deveria acreditar, o que os padres acreditam, o que os pastores acreditam. Então não tem nada de errado. Então, tudo no seu tempo, não fica, eu vou chegar lá. Não, ora a Deus, Deus vai preparando o campo, acertando.
Porque o Espírito de Deus se move. Amém? O Espírito de Deus se move. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A gente pensa que Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo uma grande obra, irmão. O Espírito de Deus está trabalhando. Eu estou contando a minha maneira, mas Deus está te usando também. Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, Deus está te usando também. Pode ter certeza. É que, por exemplo, você viu lá na época de Elias, escuta bem que eu vou te falar, muitos de nós somos anônimos. Na época de Elias, lembra lá quem que apareceu na época de Elias, na época do rei? Apareceu o profeta Elias, depois o profeta Eliseu. Então a gente vê a história de grandes homens assim, por causa da história deles. Elias fez uma oração, não choveu. Mas a gente tem que entender, presta atenção, irmão, escuta aqui que eu vou te falar. Elias fez uma oração e parou de chover. Elias fez uma oração e voltou a chover. Irmão, para com isso. Deus falou para Elias o que Deus ia fazer. É diferente. Aí Elias então falou, eu vou orar. Elias fez isso porque Deus, o Espírito de Deus, falou com ele. Então não pensa não, aquele é homem de Deus, aquela é mulher de Deus. Não, nós somos de Deus. Agora, se Deus falar, amém. Se Deus não falar, ninguém vai falar, e deveria ninguém falar se não fosse Deus. Para dizer que foi Deus, nós não podemos, não é assim. Então Elias orou, ficou lá 3 anos e meio, depois ele orou. Olha bem, quando ele vai orar para voltar a chover, para você ver como que é depois de um tempo lá. Olha bem, aliás, quando ele vai, porque Deus tirou ele da sociedade, falou para ele ir no monte. Olha o que Deus disse. Olha, Deus disse, fica no monte, não vai chover aqui durante tanto tempo. Você vai beber das águas do ribeiro. Olha, Deus falou para Elias, você vai beber das águas do ribeiro. Olha o que Deus falou para Elias. E eu dei ordem para os corvos trazer pão e carne para você. Então não é o profeta que está lá e ele, não. Deus disse para ele, vai lá, porque eu dei ordem para os corvos para te alimentar. O Espírito de Deus trabalhando, amém? Aleluia. Aí ele foi. Quando o ribeiro lá secou, aí Deus, olha bem agora, Deus disse para o profeta, vá até Sarepta. Olha o que Deus disse para ele, o Espírito de Deus, vá até Sarepta. Eu dei ordem a uma viúva para cuidar de você. Irmão, para com isso, irmão. Achar que a gente é alguma coisa. É o Espírito de Deus trabalhando, se movendo. Não é, é o Espírito de Deus se movendo. Aí quando ele desce, a viúva, coitada, a viúva era uma mulher na época mais desprezada, sozinha, arrebentada, se virando, e tal, e tal, e tal. Aí ele chega lá, ele fala para a viúva se ela tem alguma coisa de comer. Olha bem, presta atenção agora. Deus falou com a viúva. E quando ele vai falar com a viúva fala para ele assim, eu não tenho nada não. Eu só tenho esse restinho aqui de comida aqui. Mas ele não falou para a viúva. Ele não falou para a viúva que Deus falou para ele que tinha falado para ela cuidar dele. Ele não falou isso. Ele chegou lá e falou assim, você tem alguma coisa de comer aí? Ela falou assim, olha, a tua serva não tem nada, a não ser um restinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite aqui, que eu vou comer, fazer um bolo para mim, para o meu filho, a gente vai comer e morrer. Porque nós estamos... Aí ele falou para ela, faz para mim primeiro. Aí você percebe agora, essa mulher agora ela vai entender o Espírito de Deus. Aí, Deus falou comigo. Para cuidar é Ele, então eu tenho que fazer para Ele. Ela não faz para Ele do nada. Ela faz para Ele porque Deus havia falado com ela. O Espírito de Deus se movendo. Você está entendendo, irmão? Não é do nada que ela vai fazer. Ela vai fazer porque Deus, o Espírito de Deus falou com ela. Já tinha falado. Então é por isso que ela vai fazer.
Irmão, o Espírito de Deus, nós precisamos, irmãos. Nós precisamos tomar mais cuidado, mais jeito, mais atenção no Espírito de Deus. Nós precisamos prestar mais atenção, todo mundo aqui, você que está me ouvindo aí. Deus é real, Deus é real. Nós que não estamos prestando atenção, Deus é verdadeiro, Deus é real. Nós precisamos ficar mais atentos. Vamos lá para você entender mais a palavra. Olha, eu não vou mostrar os textos, porque você pode marcar, depois, porque senão eu não tenho meia hora e eu não quero cansar você não. Eu quero que você vá embora pensando no Espírito de Deus. Moisés estava conduzindo um povo, muita gente, 2 milhões no mínimo de pessoas. Aí Moisés falou para Deus assim: Senhor, é muita gente para eu poder dirigir, é muita gente. Aí o Senhor falou para ele assim: separa 70 homens. 70 homens. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você e colocar neles. E eles vão te ajudar. Olha a importância do Espírito. Então aqueles homens não estavam ajudando porque não tem o Espírito. Não tem condição. Só vai ajudar depois que eles tiverem o Espírito. Você entende o Espírito de Deus, irmão? É diferente quando a gente tem o Espírito de Deus. É diferente quando a gente dá ouvidos ao Espírito de Deus. Aí Moisés, então, mandou chamar 70 homens lá, homens capazes, chamou. E Deus, então, tirou do Espírito de Moisés e pôs neles. Escuta agora aqui para você ver. Escuta agora que eu vou te falar. Só que na reunião tinha 68 homens. Era 70, tinha 68. E quando eles foram cheios do Espírito, eles começaram a profetizar. Aí veio um moço e falou assim falou para Josué. Um moço lá falou para Josué e falou para Moisés: olha, tem 2 homens lá no arraial. Porque era 70, aqui tinha 68. Tem 2 homens lá, um chamado Eldade e outro Medade. Eles estão profetizando lá. Deus havia chamado 70, tinha 68 aqui. O Espírito de Deus profetizou por meio dos 68 e pegou os 2 lá onde eles estavam. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus pegou os 2 lá, não precisou ir na reunião, porque Deus se move, aleluia. Alguma razão, alguma coisa aconteceu que os 2 não puderam estar presentes. Alguma situação que a Bíblia não explica, mas o Espírito de Deus pegou os 2 lá. Mas presta atenção agora que é o que encaixa aqui na nossa pregação. Aí veio um homem e falou para Moisés, e Josué escutou. Falou para Moisés assim: 2 homens lá estão profetizando. Aí o Josué, que era novo convertido, que não estava sabendo ainda das coisas, que a gente tem que ajudar o novo convertido para ele entender lá na frente. E lá na frente ele vai ser muito usado por Deus. Mas aí o Josué falou para Moisés: Senhor, eles têm que parar, eles não podem profetizar, tem que parar. Falando dos 2 lá. O Josué falou para Moisés: ele tem que parar de profetizar, manda calar. A resposta que Moisés deu. Pergunta para o seu irmão do lado aí. Pergunta para o seu irmão do lado, qual foi a resposta que Moisés deu para Josué? Qual foi a resposta que Moisés deu para Josué? Qual foi a resposta que Moisés deu para Josué? Não precisa falar, mas quem lembra, faz assim com a mão, quero ver. Quem lembra? Quem lembra, faz assim com a mão, quero ver. Quem lembra? Ninguém arriscou? Ninguém arriscou? O Isaac não está aí. O Isaac tivesse, já leu. O Isaac sabe. O Isaac sabe. Olha aqui. O que Moisés falou assim? Moisés falou assim, ó. Não vou fazer isso não. Estou usando as minhas palavras. Quem dera todos vocês pudessem profetizar. Não vou calar não. Quem dera todos pudessem profetizar. Você quer ver onde está? Vamos lá em Números, então, capítulo 11. Acho que você falou, esse pastorzinho, isso aí ele inventou. Ele inventou isso aí, isso não está, não. Vamos achar onde que está?
Números capítulo 11. Está na mão aí, sim ou não? Números 11. No verso 25. No verso 24. Verso 24. Números 11 e 24. Olha. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés no caso, o pôs sobre aqueles 70 homens. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltaram a fazê-lo. No acampamento ficaram 2 homens, um chamado Eudade e o outro Medade. Estavam eles entre os inscritos, mas não tinham ido à tenda. Contudo, o Espírito repousou sobre eles e profetizavam no acampamento. Verso 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés, Eudade e Medade profetizam no acampamento. Verso 28, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, disse desde a juventude, disse, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés respondeu, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Quem dera se todos tivessem o seu espírito. Olha, irmão, o que Moisés está falando? Quem dera se todos tivessem o Espírito. É como se Moisés falasse assim, seria muito diferente. Eu não teria a dor de cabeça que eu estou tendo aqui. Essa confusão que eu estou tendo aqui no arraial. Quem dera se todos tivessem o Espírito. Quem dera. Você já está entendendo o que Deus está falando, né, irmão? Quem dera se todos tivessem o Espírito. Olha quem que falou isso, Moisés, hein? Quem dera. Irmão, o Espírito de Deus, ele é maravilhoso. O Espírito de Deus, a gente tem que depender do Espírito, mesmo o profeta do Antigo Testamento. Olha bem, Samuel foi um homem que tudo que ele falava era a palavra de Deus na boca dele. Samuel foi reconhecido pelo povo como homem de Deus. O povo viu que tudo que Samuel falava era o Espírito de Deus falando, era Deus falando. Mas presta atenção nesse detalhe agora aqui, ó. São detalhes. Quando ele vai na casa de Jessé para consagrar um rei dos filhos de Jessé, quem mandou ele ir na casa de Jessé? Quem mandou? Deus, o Espírito de Deus falou para ele, vá à casa de Jessé, de lá me provi de um dos filhos dele para ser o futuro rei. Atenção, Deus não disse o nome, Deus não disse quem. Porque na maioria das vezes Deus trabalha, você tem que dar um passo de fé e as coisas vão sendo reveladas. Deus não dá a agenda completa para nós. Ele dá um pedaço da coisa. E ele foi na casa de Jessé, ali os filhos ficaram. Agora, a hora que vai passar, olha bem, Samuel é um profeta reconhecido por todos, todos sabem que Deus fala na boca dele, ele conhece a voz de Deus, está acostumado já a ouvir a voz de Deus, ele está ali então, porque Deus mandou. E a hora que os filhos de Jessé estão ali, a Bíblia fala que vai passar diante dele um dos filhos, o primogênito. Olha agora, atenção. Samuel pensou. Então presta atenção. Eu penso não significa que Deus está falando. Mas o Espírito de Deus está aqui. Então eu preciso ter um discernimento. Eu preciso ter esse discernimento. Eu estou orando a Deus, eu falo para Deus, Senhor, precisa falar mais claro. Nós precisamos ouvir a tua voz, não está confundindo. Tem gente confundindo o que está pensando, o que está achando,
com o que Deus está falando. Não é assim que funciona. Então, o Samuel, que é um homem de Deus, que Deus mandou ir ali para escolher um dos filhos, a hora que chegou o primeiro filho lá, um primogênito, a Bíblia fala, Samuel pensou, está diante de mim o ungido do Senhor. Pronto, ele pensou. Um homem de Deus, como qualquer um de nós, pensa acerca de qualquer coisa. Só que, escuta bem, ele, o poderoso profeta Samuel, que fala em nome de Deus para tudo quanto é lugar, não está certo, está errado. Nessa hora, ele está errado. Entenda isso. Se ele for fazer o que ele acha que ele deve fazer, porque ele está pensando que está certo, ele vai dar um furo, vai errar. Ah, é o homem de Deus, ele ungiu, está ungido, eu creio. Ele pode estar fazendo uma coisa errada. Então nós temos que estar atento ao Espírito de Deus, de verdade. Não é o que eu acho, o que eu penso. Por mais legal que seja, por mais bonito que apareça. Irmão, nós temos que ter um discernimento, irmão. É muito sério. O profeta está ali. Está diante de mim o ungido do Senhor. Mas olha bem como ele é afinado. Atenção agora. Aí Deus, o Espírito de Deus falou com ele. Não é esse. O homem vê a aparência. Eu, o Senhor, olho o coração. Eu o rejeitei. Então olha bem agora a diferença. Ele pensa uma coisa, ele acha que está certo. Ele é homem de Deus, mas não está certo. Está errado. Está errado. Nem tudo que você acha que está certo, irmão. Mesmo você sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus. Pode estar errado. Pode estar errado, irmão. Davi, olha Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas deixa eu voltar aqui no Samuel, aqui, depois eu vou no Davi. Olha aqui para você ver. Você imagina bem. Olha a capacidade de um profeta, irmão. Os 7 filhos passaram diante dele. E ele tinha ouvido a voz de Deus antes. Vai lá que eu vou ungir um dos filhos. O Espírito de Deus, ele não confunde, ele não vai dar errado. Mas se for na gente, a gente vai dar errado. Porque passou os 7 filhos. Ele pediu para o Jessé trazer todos os filhos. O profeta não sabe que tem outro filho. Nem tudo o profeta sabe, irmão. Se não for revelado por Deus, não vão inventar coisa não, pelo amor de Deus. Tem 7 aqui. Se não for até o 6º, eu unjo o 7º. É isso que muita gente vai fazer. Se eu falei para vir 7... se eu falei para vir uns filhos, vieram 7, se não fosse, eu vou indo. É esse? Eu acho que não é esse, mas até no 7. Por mais ruim que esteja aqui, eu unjo o 7º. É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmão? Não vamos ser hipócrita, não. Está ali o pai e os filhos, e o profeta pediu para trazer os filhos. Então o profeta não sabe, nem tudo você pensa que Deus vai revelar, não. Todos nós dependemos do Espírito Santo. Para de ficar endeusando gente aí. Faça-me um favor. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Tem gente inventando coisa aí. E você está com medo. Deus usa você também. Hoje é diferente. Aqui, depois que passou os 7, rapaz... Irmão, tem que ter muita frieza esse profeta. Esse tem que ser de Deus mesmo. Você pensa melhor que chegou no 7º filho, ele virar e falar assim, ó, ele virar no 7º filho. Não também, Deus não escolheu você não. Imagina o pai virou e falou, seu profeta, o senhor chamou, o senhor está de brincadeira comigo, você mandou reunir aí, eu reuni a turma aí. O profeta falou para ele, não tem mais nenhum filho seu. Porque o profeta não sabia, irmão. Não tem outro filho? Aí o pai, não tem. Tem sim. Tem. Olha para você ver. O Espírito de Deus conhece as profundezas.
conhece tudo, ele se move. Não adianta tentar mentir, enganar. O homem que depender do Espírito Santo, está tranquilo, irmão. Vai acertar o alvo. Porque na força do braço a gente vai errar. Humanamente falando, a gente vai ser enganado. Mesmo sendo homem de Deus, alguém vai enganar a gente. Por quê? Porque se o homem de Deus não depender do Espírito, ele é enganado. Mas o Samuel não, o Samuel está ali. Porque a gente está aprendendo todo dia com Deus, toda hora. A gente não sabe tudo. Tem que estar bem ligado. 7 filhos, o profeta, não tem outro filho? Tem um lá. Aí, espera ele chegar. A hora que ele chegou, Deus falou para o profeta, é esse. Que coisa, irmão, o que é o Espírito de Deus, irmão? Olha agora aqui, antes de falar de Davi. Estou olhando a hora ali. Fala mais um só e vou lá no Novo Testamento, porque não é 2 horas, até meia-noite. Ai, deixa eu ver se eu falo de Saúl e de Davi aqui. Qual dos dois? Deixa eu ver aqui qual dos dois vai. Ó, o Saúl, olha que coisa interessante o Saúl. O Saúl não é rei. Não é rei, esquece. Não tem rei em Israel. E o Saúl, porque eu falei de Davi lá na frente, né? Então eu vou voltar agora. Falei da unção de Davi. Vou voltar antes de Davi no Saúl. Não tinha rei. O rei Saúl não é rei. Não tem rei. É os juízes que estão reinando. É os juízes. Como que Saúl foi ungido? Eu falei de Davi. Davi foi ungido depois de Saúl. Como que Saúl foi ungido? Presta atenção agora aqui, rapidinho na história. O Saúl não sabe que vai ser rei. O pai de Saúl não sabe que ele vai ser rei. Não sabe. Ninguém sabe. Olha o que acontece. Está escrito assim na Bíblia. Os animais de Quis se perderam no mato. Se perderam nas montanhas. E Quis é o nome do homem, viu, irmão? Não fica pensando, que isso é Quis? O pastor está falando Quis. Quem que está querendo alguma coisa aí? Quis é o nome do homem. Fala comigo. Quis é o nome do pai de Saúl. Então Quis falou para o filho dele assim, para Saúl: filho, sumiu as jumentas aqui. Quero que você vá procurar a jumenta para mim aí. Está pelas montanhas aí. Sumiram, estava olhando aqui, sumiu. Normal, naturalmente falando, naturalmente. Aí, tá bom, pai, nós vamos então. Vou chamar aqui o João para me ajudar. Tá bom, foi ele com o moço. E vai no lado, vai na Inhumas, não acha. Vai na Santa Rosa, não acha. Vai não sei na onde, não acha. Vai na Santa Bárbara aí não acha. Escuta bem agora. Olha como que Deus move, irmão. Como que coisa. Aí o Saúl falou para o moço assim: vamos embora. Vamos embora, porque já faz tantos dias que nós estamos fora de casa. Daqui a pouco o pai vai ficar preocupado com a gente. Aí o moço falou para ele assim: tá vendo aqui na cidade ali, ó? Naquela cidade tem um homem de Deus. Olha, o moço falou para ele: naquela cidade tem um homem de Deus. E tudo que ele fala, acontece. Aí os dois foram lá. Aí encontraram com as mulheres lá. Onde está o homem de Deus? Está ali, não sei o quê. Vai ter uma reunião lá. Aí eles foram. Onde que está o homem de Deus? Aí o Samuel falou assim: sou eu, estão me procurando, sou eu. Aí está escrito na Bíblia assim, ó. Aqui está escrito na Bíblia. Presta atenção agora. Está escrito na Bíblia assim, ó. O Senhor revelou um dia antes para Samuel que ia trazer diante dele um homem que seria o rei de Israel. Então, quando Saúl chega e fala: estou procurando profeta, e o Samuel fala: sou eu. Na hora, o Senhor falou para Samuel: este é o homem de quem te falei ontem. Irmão, de brincadeira. O Espírito de Deus se move, irmão. O Espírito de Deus se move. Deus está trabalhando. Não é assim de qualquer jeito, não. Vamos confiar, Deus está trabalhando. Você está achando que o negócio está largado? Não, Deus está trabalhando. Vamos confiar em Deus, na presença de Deus. Amém, aleluia? Agora lá, pulando para Davi agora. Lá na frente, quando Davi é rei,
Davi é um homem de Deus. O Espírito de Deus está na vida de Davi. Mas escuta agora. E tem o profeta Natã. Davi tinha um desejo de fazer o templo grande. Para colocar a arca, fazer o templo para Deus. O profeta Natã, ao profeta Natã, o mesmo que repreendeu Davi, que puxou a orelha de Davi, que Deus revelou um punhado de coisa para ele, sobre Davi. O profeta Natã, nesse momento, chegou para Davi e falou para ele assim, falou para Davi assim: tudo que está no teu coração, pode fazer, que Deus está contigo. Davi queria construir o templo. Então Davi pensou, nossa, eu vou construir o templo. Então o profeta disse para Davi que podia fazer. Tudo que está no coração dele. O profeta que tem o Espírito. Aí a Bíblia fala assim, naquela noite, quando eles foram dormir, Deus falou para Natã, negativo, não quero que Davi faça o templo. Fala para ele. Então uma coisa é eu, outra coisa é o Espírito. Uma coisa é eu, uma coisa é o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo é alguém, é uma pessoa que fala. É nós que não estamos ouvindo, pelo amor de Deus. Nós não estamos ouvindo. Se até os profetas estão tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus, imagina, irmão. Samuel, Davi, a dificuldade de ouvir a voz de Deus. O profeta, Elias, a dificuldade, irmão. O ser humano, que coisa terrível que nós temos, que a gente não consegue. Então Davi não pôde fazer o templo. Você conhece a história. Quem que fez o templo foi Salomão. E Davi ajudou Salomão. Deu dinheiro, deu riqueza, ajudou tudo, fez a planta. Porque o negócio, às vezes a gente não foi escalado para fazer determinada coisa, e a gente fica torcendo para quem vai fazer aquilo que a gente queria fazer, para dar errado. Não é verdade? Estou falando a verdade. Eu não fui, não chamou eu, passei, então tomara que não dê certo também quem vai fazer. Então quando Davi viu que não era ele, olha o coração de Davi, irmão, olha o coração de Davi. Ele vai ajudar o outro a fazer. E não vai ajudar da boca para fora, não. Foi o homem que mais ajudou, foi Davi. Inclusive fez a planta. Se precisar, está aqui. Tudo que ele tinha no coração, ele ajudou Salomão a fazer. Então, hoje você fala, quem fez o templo? Salomão. Não foi Davi. Mas Davi ajudou. Entendeu? Então, esse é o homem segundo o Espírito de Deus, que obedece à voz do Espírito. Ele tem vontades. As vontades são boas. Parecem legais. Mas o Espírito de Deus não está permitindo. Você entende? Mesmo a gente às vezes querendo fazer uma coisa que parece certa, óbvia, Deus está dizendo não. Que coisa, né? Que coisa, né, irmão? Muito sério isso, hein? Parece que eu tenho que fazer isso e Deus está dizendo não. Bom, quando eu li a passagem para vocês, em João 14, foi João 14 que eu li mesmo? Vamos ver lá. A idade também, diz tem hora que. A idade. João 11? 14, ó. 14. João 14, 16, né? Ó, João 14, 16. João 14, 16. Olha lá, ó. Olha o que Jesus disse agora. Olha o que Jesus disse. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Olha o 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Irmão, é muito sério isso aqui. É muito sério. Porque ele está falando que o Espírito de Deus vai estar dentro de nós. Ele não disse que vai estar dentro só do profeta, como estava lá com Moisés, depois com Josué, com os 70, com Elias. Não, com Samuel. Não! Não! Olha o que Moisés falou. Quem dera todos vocês pudessem profetizar. E quando Jesus morreu e ressuscitou, olha o que ele disse para os discípulos em Atos capítulo 1, verso 8. Ficai em Jerusalém, até que do alto recebam poder. Ele não escolheu o A, o B, o C e o D, não. Ele disse todos os discípulos que estavam ali, incluindo mulheres, crianças, em torno de 120, todos eles. Em Atos capítulo 2, estavam reunidos no mesmo lugar, de repente, houve-se um som, como de um vento, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia que falasse. Aí Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Verso 16. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Verso 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o verso 16 repetindo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O santuário que é sagrado. Você é de Deus, irmão. Você é de Deus, irmão. Você é de Deus, irmão. Você é de Deus. Olha aqui, João, Evangelho de João, volta de novo um pouquinho. Evangelho de João 16. Evangelho de João 16. Evangelho de João 16, estou terminando, mais 5 minutinhos. Verso 13. João 16, 13. Ó, Jesus disse, ó. Verso 16, 12. 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção nessa leitura, verso 12. Jesus está falando assim, eu tenho muito que falar para vocês, mas não vou falar agora. O que ele está querendo dizer? No verso 13, quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo vai falar. Meu Deus! O Espírito Santo vai guiar, vai ensinar. Ele vai falar. Eu não posso falar agora, porque vocês não vão suportar. Mas quando vier o Espírito, ele vai falar. É isso que ele está falando, meu Deus. Pelo amor de Deus. O Espírito de Deus fala. O Espírito Santo fala, gente, pelo amor de Deus. Nós não estamos ouvindo o Espírito Santo. Nós não estamos ouvindo o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fala. Alguma coisa está errada em nós. Você vê o profeta, achou que era, não era. Davi achou que era, não era. Natan achou que era e não era. Então a gente também está achando muita coisa que é e não é. A gente está achando muita coisa que é e não é. Mas ele fala. Tanto é que o profeta, quando parou com mais calma, percebeu. Ah, tá. Quando Samuel, ah, tá. Quando Natan, ah, tá. Eu achei que Davi podia. Ah, então não, né? Tá.
Olha que coisa espetacular. Quando você tem ali um tempo com Deus, e Deus, você achou que estava tudo certo. Deus, não. Então o Espírito Santo está aqui. Nós não estamos ouvindo Ele e fazendo as coisas do jeito nosso, atropelando e quebrando a cara, não sei o quê. O Espírito Santo fala assim, pô, mas você não me escuta, pô. Você não me ouve. Você não me ouve. Ai, Senhor, por que está dando errado? Ai, Senhor, que sei o quê? O Senhor fala, mas dá errado mesmo. Vai dar errado mesmo. Você não me ouve. Porque o Espírito de Deus não engana. Ele guia a gente em toda a verdade. Ele ensina a gente. Irmão, é demais o Espírito Santo. Olha agora para você ver. Presta atenção agora, vou terminar. Paulo, quando saiu na primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, primeira viagem, eles se reuniram. E a Bíblia fala assim, eu já falei uma vez sobre isso, Atos 13, eles estavam reunidos orando, está escrito assim, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Quem que disse? Alguém disse, foi Tiago, foi Pedro, foi João. Não, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé. Olha que coisa séria, irmão. Eles estavam ali, o Paulo estava dormindo numa casa, o Barnabé cozinhando, passeando, mexendo uma coisa aqui, outra ali, pregando. Aí eles reúnem em oração. Irmão, é muito sério. Ninguém está falando que fulano vai, que ciclano vai. Estão orando de repente. Disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé. Os dois entenderam que era a voz do Espírito e vão largar tudo, fazer tudo e obedecer à voz do Espírito. O Espírito de Deus fala. Nós não estamos ouvindo a voz do Espírito, mas ele fala. Aí Paulo vai, faz a primeira viagem. Aí, olha que coisa interessante, irmãos. É interessante esse pedaço aqui, Atos. Olha Atos. Atos. Eu já falei aqui, mas eu acho lindo demais essa parte aqui. Atos, capítulo 19. Olha, irmãos, que coisa interessante. Atos, capítulo 19. Olha bem que coisa interessante. Presta atenção, toda a igreja. Atos 19. Paulo vai para Éfeso pregar o evangelho em Éfeso. E acontece muitas coisas na cidade de Éfeso e tal. Muita coisa aconteceu. Aí quando chega no verso 21, olha agora, presta atenção. Verso 21, olha aqui. Depois destas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo, depois de ter estado ali, é necessário que também eu visite Roma. Atenção que eu vou te dizer, verso 21, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito, em concordância com o Espírito Santo. Ele percebeu que Deus falou com ele, no Espírito, aqui dentro dele. Não teve ninguém profetizando, não, aqui em oração, Deus falou com ele. E o interessante é que Deus falou com ele. Deus falou com ele assim, depois de ter estado ali, é necessário que também eu visite Roma. Irmão, Deus vai falar audivelmente com Paulo para ele visitar Roma lá na frente. Não é aqui não. Aqui ele recebeu antes no Espírito a informação de que ele precisava ir para Roma. O Espírito já estava guiando ele para ir para Roma. Por isso que lá na frente, olha aqui para você ver no capítulo 20, verso 22. Capítulo 20, verso 22. Capítulo 20, verso 22. Olha o que Paulo fala. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Não sabe tudo. Está vendo? Eu vou para Jerusalém, não sabendo o que há de lá de acontecer. Olha o verso 23 agora. Somente sei
que o Espírito Santo, de cidade em cidade, quer dizer, todo lugar que ele vai estar orando, o Espírito Santo está falando com ele, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então ele está falando que o Espírito Santo falou com ele, que aonde ele fosse, o que ia acontecer com ele? Prisões e tribulações. Então quando ele vai ser preso, vai apanhar, para ele não é novidade, porque já sabia antes. Ele não fica assim, ai meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Que desgraça. Por que que não? Porque ele sabia antes. Ele já sabe antes, irmão. Pelo Espírito Santo. Ele poderia não ir para lá, porque não, o Espírito Santo me revelou, eu vou rachar fora. Mas ele vai, então quando acontece, coitado de Paulo, está sofrendo, está apanhando. Deus já me revelou. Não precisa ninguém profetizar para mim, não. Porque Deus fala comigo. O Espírito de Deus está comigo. Anda comigo, habita em mim. Aí tá. Aí, irmão, aqui, né? Aí quando você vê lá na frente, então, lá no capítulo 23 agora, capítulo 23, quando Paulo está em Cesareia, quando Paulo está diante do Sinédrio, está se defendendo, tem uma discussão com os fariseus, saduceus. Olha o Atos 23, verso 9. Começou um grande clamor, e levantando-se alguns mestres da lei da parte dos fariseus, discutiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. A discussão ficou tão violenta que o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado, então o negócio foi feito, está vendo aí? Temendo que fosse despedaçado, mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Olha o verso 11 agora. Na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a ele e disse, olha agora, Paulo, tem bom ânimo, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então Deus agora está falando assim claramente para ele, mas Deus já tinha falado lá atrás, no espírito dele, que ele ia para Roma, irmão. Meu irmão, o Espírito de Deus fala, meu irmão. Amém, aleluia. Nós não estamos dando ouvido para o Espírito Santo, irmãos. Moisés disse, quem dera todos pudessem profetizar. Sabe o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14? O que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14? Não vou entrar em detalhes, vou só no ponto lá, mas vou ler aqui, verso 26. 1 Coríntios 14, verso 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, haja intérprete. Se contudo não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se porém a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Eu quero falar isso aqui para vocês agora, verso 31. Olha o 31. Pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. O que Moisés queria lá, nós temos na nova aliança em Cristo Jesus. Moisés disse, quem dera todos pudessem profetizar. Paulo está dizendo, todos podeis profetizar. Porque o Espírito agora mora dentro de nós. Então, se lá era preciso do Espírito para que o homem pudesse estar capacitado a guiar o povo, e nós temos o Espírito, nós estamos em muita vantagem. Porque o máximo que nós estamos guiando é a nossa família. Não é verdade? Moisés estava guiando 2 milhões de pessoas. Nós estamos guiando a nossa família, influenciando alguns daqui, outros dali. Que o Senhor nos ajude, amém, irmão? Glória a Deus.
Que o Espírito de Deus possa falar no seu coração, que você tenha tempo ali com Deus, aquietar de verdade. Deixa Deus falar, deixa Deus trabalhar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move, conhece todas as coisas. Vamos ter mais comunhão, mais intimidade com o Espírito Santo. Amém, aleluia? Para a gente não quebrar a cara onde a gente acha que está certo e não está. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos guarde, nos proteja. Se você quiser que a igreja ore por você, você que ouviu essa palavra, pastor, eu preciso ter esse discernimento. Eu preciso ter esse discernimento. Vem aqui na frente, vamos estar orando então. Glória a Deus. Vem aqui na frente, vamos estar orando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem quiser receber oração, e que o Espírito de Deus possa falar, você possa ter mais discernimento. Amém, glória a Deus. Eu vou orar. Nós vamos orar. Amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar, viu? Vamos orar para a senhora. Magda. Claro que conheço. Claro que lembro. Jamais esquecerei da senhora. Lembro. Jamais esquecerei. Lembro muito da senhora lá na outra igreja. Hoje eu tenho a minha casa. Amém. Glória a Deus. Eu tenho a minha casa. Peguei a escritura no mês 6. Amém. Ela lutou pela casa dela. Tem a casa dela. Eu lembro, a senhora não tinha, agora tem. Se alguém mais quiser receber oração, vem à frente, vamos estar orando por você. Feche os teus olhos agora. A gente vai estar orando por você. E eu creio que haverá um discernimento maior para você seguir a orientação do Espírito, ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai perceber a voz de Deus. Em nome do Senhor Jesus, você seja curada. Em nome de Jesus, que toda a enfermidade vai embora e que o Espírito de Deus opere essa maravilha na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura também, em nome de Jesus. O discernimento de espírito. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus o discernimento de espírito, perdão, a graça, a sabedoria divina, o guiar do Espírito. Receba a tua cura e o guiar do Espírito na tua vida. Em nome de Jesus. 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 Receba essa cura, essa libertação e o guiar do Espírito de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Receba essa graça de Deus, essa vitória, essa bênção, e o guiar do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus do impossível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, receba essa graça. Sua voz me encoraja a prosseguir. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa vitória. Quando tudo diz que não, receba essa cura em nome de Jesus. Discernimento. Ou parece que o mar não vai se abrir. Essa vitória, essa bênção, essa cura, essa libertação. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz
prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra a ti, toda glória a ti. Santo é o nome do Senhor. Digno, digno, digno. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, um minutinho ainda só. Eu vou operar quinta-feira. Os irmãos estejam orando por mim aí. Tendão, arrebentou o tendão do pé. Eu fui no ortopedista, no CEAM, uma vez, duas. E depois ele falou para mim, para eu ir no fazer os exames, que tudo tem que fazer, né? Exame de sangue, uma coisa ou outra lá, tal. Mas ele falou assim, para procurar um cardiologista. E eu estava lá no CEAM. Aí eu falei, vou olhar aqui mesmo no CEAM, um cardiologista. Aí eu vi A, B, C ali, eu vi lá, pensei bem, saí, falei, não. Entrei no carro, falei assim, Espírito Santo, faz tempo que eu não tenho uma experiência dessa. Eu queria que o Senhor, eu sozinho no carro, me guiasse e me levasse até um cardiologista. Entrei no carro lá no CEAM e saí. E o meu coração estava assim, eu sempre fui cuidado, né, quando eu estava na escola, nos exames lá, eu ia lá no Dr. Rezec, lá no BPS, lá em cima. Então fui vários anos nele. Então eu gostava muito dele. Então o negócio meu estava ligado com ele, meu coração sempre pensando nele. Falei, nossa, aquele homem tinha confiança nele. Puxa vida, agora eu vou em qual cardiologista? Eu tenho, né, uma coisa. E saí assim. Aí eu pensei comigo assim, perto do BPS, tem um lugarzinho, uma esquina lá. Uma vez tem um cardiologista ali. Aí eu fui, parei ali naquela esquina, olhei e estava fechado, tudo fechado. Falei, nossa, não tem mais nada aqui, faz tempo. Não tem nada aqui de escritório, de laboratório, não tem nada. Aí eu saí, virei, aí eu vi lá, Climed, outra Climed, parei o carro, desci, fui numa Climed ali, e lá tinha um cardiologista, e pelo preço eu falei assim, nossa, pensei, falei, nossa, mas deve ser fraquinho, porque pelo preço, meu coração estava lá no Rezec, né? E o Dr. Rezec morreu, vocês sabem, né? Aí marcou com o homem ali, eu entrei, depois de 2 dias, e ele estava examinando eu, muito rápido ali e tal, e eu assim, pensando lá no Dr. Rezec, falei, nossa, lá é grande, lá tem isso, tem aquilo, não sei o que, aquilo, coisinha. Aí eu estou conversando com ele assim, eu perguntei para ele assim, o senhor conheceu o Dr. Rezec assim? Falando lá do homem lá. Ele falou assim, conheci. Aí ele continuou ali e tal. Depois eu falei para ele de novo, mas o senhor conheceu o Dr. Rezec então? Aí ele falou assim, irmão, ele foi meu aluno. Falei, Espírito Santo, o Senhor acabou comigo agora. E eu estava amando o aluno, e eu estou diante do professor, pensando no aluno, o homem é professor, foi professor do cara lá. Espírito Santo guiando a vida da gente, amém, aleluia? Uma experiênciazinha assim. Então, que o Senhor te abençoe, nos guarde, nos proteja, te abençoe muito. Semana vitoriosa, gloriosa, firmes, guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar, prestar atenção na voz de Deus, na voz do Espírito. Fazer a vontade do Senhor, não aquilo que a gente acha, mas aquilo que o Espírito fala. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.